sejam todos muito bem-vindos à nossa celebração de hoje. Estamos ao vivo no nosso canal. Aqui é o canal da Igreja Batista Central de Taguatinga, IBCT TV. Então você é muito bem-vindo para celebrar conosco, cultuar conosco. Aqui você não vai assistir um vídeo, tá bom? Você não vai assistir um culto, você vai cultuar conosco ao nosso Deus. Se você está conosco ao vivo, seja muito bem-vindo. Se você está assistindo em outro momento, não há problema, você também é muito bem-vindo entre nós. Se você recebeu este link de alguém, é alguém que gosta de você, é alguém que deseja que você possa ouvir a palavra de Deus. Algo que você pode fazer também por outras pessoas. Se você puder e quiser, agora mesmo, ou ao final desta celebração, envie o link dessa transmissão, clica em compartilhar e envia pelos seus contatos do WhatsApp, nos seus grupos, a família, amigos, para que mais pessoas sejam abençoadas. Aliás, vamos combinar assim, se a palavra de Deus abençoar a sua vida hoje, se você for edificado, você então, ao final, envie o link para abençoar outras pessoas. Combinado assim? Muito bem. Deus então abençoe a sua vida e eu espero que Ele possa falar ao seu coração. Meus queridos irmãos, nós estamos reunidos desde o início da tarde de hoje com os líderes da nossa igreja para traçar o planejamento estratégico para o ano de 2025. Estamos definindo as ações macro da nossa igreja, do calendário da nossa igreja, do planejamento da nossa igreja para o ano que vem. Quero pedir que os irmãos continuem orando, porque separamos o dia de hoje em oração, em diálogo, em conversas, para planejar aquilo que nós como igreja iremos realizar no ano que vem, com o intuito de crescer como igreja, crescer em vida de santidade, em vida de oração, em conhecimento e vivência da palavra de Deus, nos relacionamentos também em santidade na presença do Senhor, na vida comum, em comunhão e também no alcance de pessoas pelo Evangelho. Estejamos em oração para que o Senhor nos conduza em tudo. A palavra de Deus nos diz que devemos consagrar ao Senhor os nossos planos, para que sejamos bem-sucedidos. É o que diz Provérbios capítulo 16, verso 3. Sabendo sempre, nesse mesmo texto, um pouco mais à frente, nós lemos que fazemos planos e a resposta vem do Senhor. E nós cremos que Ele vai conduzir tudo aquilo que nós temos proposto a fazer, porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor, a obra pertence ao Senhor. Sempre digo isto, quando você puder estar conosco aqui no templo, você é muito bem-vindo. Inclusive nas quartas-feiras, estamos reunidos também no templo para adorar a Deus. Às quartas-feiras, enquanto temos o culto aqui pelo nosso canal, temos de forma simultânea o culto em nossas instalações com o grupo de irmãos que se reúnem de forma presencial para orar também uns pelos outros e para apresentar os nossos pedidos diante do Senhor. Quando você puder estar conosco, você é muito bem-vindo. Semana passada, nós participamos, domingo passado eu falei sobre isso, da Conferência Global Multiplique. Meus irmãos, que tempo maravilhoso, tempo extraordinário. Mais de 1.500 líderes reunidos ali na cidade de Águas de Lindóia, em São Paulo, para falar, para ouvir sobre multiplicação de discípulos, sobre discipulado, sobre evangelização, sobre ações de compaixão e graça, sobre plantação de igreja, enfim, para ouvir sobre igreja multiplicadora, que é a nossa vocação. O Senhor nos chama para que possamos multiplicar discípulos, multiplicar igrejas para a glória do nome do Senhor. Tivemos ali um grupo de 8 pessoas da nossa igreja e nós temos sonhado, meus irmãos, sonhado, no ano que vem, levarmos um grupo grande, um ônibus
da nossa igreja para participar desta conferência. Então, comece a orar conosco, comece a se preparar, comece a se planejar para que em 2025 você faça parte desta caravana e nós possamos juntos como igreja ser impactados por este mover do Santo Espírito na direção de ver esta cidade ser alcançada com o Evangelho através das nossas vidas. Quero também convidar você para estar conosco neste próximo domingo pela manhã. Nós vamos acompanhar as nossas Mensageiras do Rei. É uma linda organização da nossa igreja, um trabalho tão precioso que é feito com as nossas meninas entre 9 e 16 anos. Um trabalho muito especial. Se você não conhece, eu quero convidar você para estar aqui no próximo domingo pela manhã. Nós vamos ter o reconhecimento de etapas. O que é isto? Elas vão apresentar para nós aquilo que elas aprenderam neste ano, aquilo que elas fizeram, as tarefas, os projetos que elas desenvolveram na palavra de Deus e também em livros missionários, de testemunhos, de biografias missionárias. Tenho certeza que nós seremos inspirados e edificados por aquilo que elas irão compartilhar conosco. Se você puder, venha, esteja conosco ou acesse o nosso canal, você com certeza será abençoado. Trabalho com as Mensageiras do Rei completa neste ano no Brasil 75 anos. Há 75 anos atrás, esse trabalho surgiu. As Mensageiras acabaram de vir do acampamento nacional, que foi no início deste mês. Elas estão animadíssimas, estão vibrando. E nós temos orado para que este trabalho continue crescendo, que mais meninas possam ser alcançadas e que mais vidas sejam impactadas com a palavra de Deus. Esse é o nosso chamado. Continuar correndo a corrida que nos é proposta em Cristo Jesus. Quero orar pela sua vida. Se você quiser, coloque aqui no chat da nossa transmissão seu motivo de oração. Coloque seu nome aqui. Identifique quem é você, quem está conosco. Eu quero saber quem está conosco hoje à noite. Coloque seu nome aqui, diga de onde você está falando, se é membro ou congregado da nossa igreja, se está falando de outro estado. Nós temos irmãos que participam conosco de outras cidades, de outros estados. Diga se você está aqui, de onde você está participando do nosso culto. E se desejar, coloque também o seu motivo de oração. Nós vamos apresentá-los diante do Senhor. Vamos orar? Pai, nós queremos entregar em Tuas mãos esta celebração. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos de adorar ao Senhor, de louvar ao Senhor, de cantar ao Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez reunidos em Teu nome. Muito obrigado pelo privilégio de reservar um tempo, de interromper outros compromissos, outras agendas, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Que estejamos concentrados, atentos àquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração nesta hora. Nós oramos, pedimos que o Senhor nos visite, ministre a nós, que Teu Espírito flua entre nós. Nós oramos assim, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos fechando hoje. Hoje estamos finalizando a nossa caminhada com o livro Simplesmente como Jesus. Nós temos desde o mês de setembro trazido aqui em nossos cultos de oração as reflexões extraídas deste livro, cujo autor se chama Max Lucado. Você pode buscar este e outros títulos deste autor. É um autor consagrado no meio cristão. Ele escreve muitos livros que são voltados para o público cristão, traz temas muito preciosos para a nossa meditação.
E neste livro, Simplesmente como Jesus, é o título do livro, ele nos convida a desenvolver aspectos em nós, características em nós, que nos façam parecer mais com o nosso Mestre, que nos façam assemelhar com Jesus, desenvolver em nós um coração como o coração de Jesus, para que nós sejamos simplesmente como Jesus. E nós então temos ao longo desses meses, desses últimos 3 meses, trabalhado aspectos para que o nosso coração se pareça com o coração de Jesus. E eu tenho dito para vocês que estes temas têm sido também a base para os roteiros dos PGMs, da nossa rede de adultos. Os PGMs são os nossos pequenos grupos multiplicadores, que se reúnem a cada semana, alguns a cada 15 dias, para ter um tempo de comunhão uns com os outros, de oração, de edificação na palavra de Deus. Se você quiser conhecer se você quiser, durante a semana, se reunir com outros irmãos para ler a palavra, para orar juntos, você é convidado a participar. Pode conversar comigo, pode entrar em contato conosco através da nossa secretaria, e nós teremos alegria em conduzir você a um dos nossos PGMs, adultos, jovens ou adolescentes. Muito bem, o tema de hoje, o último da série, é o seguinte: um coração resistente. Já falamos sobre a necessidade de termos um coração cheio de alegria, um coração cheio de esperança, um coração compassivo, um coração puro, um coração misericordioso e tantos outros aspectos. E hoje chegou o dia de falarmos sobre a importância de termos um coração resistente. E o texto é o que está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 1 a 3. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. E Marcos Lucado então comenta: a palavra carreira vem do grego agon, da qual temos a palavra agonia. A carreira do cristão não é um exercício físico, mas sim uma árdua, exaustiva e algumas vezes agonizante carreira. Ela requer um esforço maciço para que o corredor vá até o fim e ao término ainda esteja forte. É provável que você já tenha percebido que muitos não a concluem assim. É certo que talvez já tenha observado que existem muitos que vão ao lado e que saem da pista. Eles costumavam correr. Houve ocasiões em que estavam até na dianteira, mas então o cansaço chegou, o cansaço bateu. Não pensavam que a carreira seria tão dura, ou foram desencorajados por algum baque, ou até mesmo por se assustarem
com algum outro corredor. Seja qual for o motivo, não correm mais. Eles devem ser cristãos. Devem vir à igreja. Devem até entregar uma oferta e esquentar os bancos da igreja, mas seus corações, prestem atenção, seus corações não estão na carreira. Aposentaram-se antes do tempo. A menos que algo mude, o melhor trabalho dessas pessoas terá sido o seu primeiro trabalho e terminarão se lamuriando. Isto é muito importante, meus irmãos. Vir à igreja, sentar nos bancos, ofertar ocasionalmente, não significa necessariamente correr ou cumprir a carreira. Em contraste, o melhor trabalho de Jesus foi o seu trabalho final. Seu passo mais firme foi o último. Nosso mestre é o clássico exemplo de alguém que resistiu. O escritor aos Hebreus vai além para dizer que Jesus suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, ou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. A Bíblia diz que Jesus suportou, e isso implica que Jesus, meus irmãos, poderia ter abandonado. O maratonista poderia ter desistido, se sentado, ido para casa. Ele poderia ter abandonado a carreira, mas não o fez. Jesus suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Como é que você tem enxergado a sua carreira em Cristo Jesus? Você tem se limitado a vir ao templo, sentar nos bancos? Você está perseguindo um alvo? Você está correndo esta carreira? Ou você se retirou da corrida? Vou repetir. Vir ocasionalmente, ofertar ocasionalmente, participar do que a igreja promove ou realiza, não é necessariamente estar implicado nesta carreira ou nesta corrida. Você pode estar desanimado, desencorajado, por algo que aconteceu, por algo que alguém fez, ou até deixou de fazer. O fato é, todos nós, crentes em Jesus, precisamos desenvolver um coração resistente. Precisamos resistir, insistir, ou seja, permanecer na carreira ou na corrida. E não permitir, e claro, isso não vem de nós. Isso é ação de Deus na nossa vida. Somente Deus, pela ação de Deus em nós, é que isso é possível. Para que nós consigamos não permitir ser lançados para fora da pista. Como seguidor de Jesus, você talvez tenha tido ou tenha alegrias, mas por certo você também teve ou esteja tendo dificuldades. Falei recentemente aqui que o evangelho não é patenteado pelas organizações tabajaras.
O próprio Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Nós não podemos pintar um evangelho cor-de-rosa e achar que a vida cristã não trará consigo desafios e dificuldades, inclusive de relacionamentos. Uma das belezas de se viver em comunidade cristã é aprender a conviver com as diferenças. Por isso é que eu não creio ser possível ser crente fora da igreja. Muito embora, obviamente, eu saiba, creio que você também, que a nossa salvação não dependa da igreja. Nós não somos salvos porque estamos na igreja, porque nós vamos à igreja. A salvação é um ato exclusivo da graça de Deus. A salvação depende de Jesus, não depende da igreja. Mas o crente, ele desenvolve a sua salvação, ele vive a dinâmica da santificação, que faz parte da salvação, que é o processo da salvação, em comunidade. Ele é tratado, o seu caráter é tratado ou é experimentado em comunidade, no meio das diferenças. E muitas vezes é difícil, para não dizer todas as vezes é difícil, lidar com algumas situações, em alguns momentos. Mas é exatamente nesse momento, ou nestes momentos, que nós somos convidados, desafiados a permitir que o nosso caráter seja trabalhado em Cristo. Isso significa, olhando para a analogia que Max Lucado constrói aqui, perseverar nessa corrida, insistir nessa corrida. E ele inclusive vai dizer assim: olha, vamos nos livrar do que pode nos atrapalhar. Ele fala do pecado que pode nos envolver. Obviamente o pecado vai nos comprometer, o pecado vai nos macular, mas além do pecado, podem ter outras coisas que nos atrapalham. O pecado nos destrói, o pecado acaba conosco, mas além do pecado, podem ter outras distrações. Opiniões, julgamentos, vontades, vaidades, ego, tudo isso, tantas outras coisas podem nos atrapalhar. E nós precisamos lutar contra tudo isso, vencer tudo isso, para perseguir o alvo da corrida cristã em Cristo Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, desenvolver cada vez mais a condição de sermos mais fortes hoje do que fomos ontem e assim por diante. Eu sempre digo, né? Hoje eu preciso ser um crente melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu preciso ser um crente melhor do que eu estou sendo hoje. Isso é desenvolver a corrida, é permanecer na corrida, é ter um coração resistente em Cristo Jesus. Então, pensando sobre esse texto, pensando sobre as palavras do autor desta carta, pensando sobre aquilo que pode nos atrapalhar, pensando sobre o pecado e sobre o chamado da palavra de Deus para que possamos correr com perseverança a corrida que nos é proposta em Cristo Jesus, olhando para Ele, eu quero perguntar a você: que tipo de situações, que tipo de coisas tem impedido você de correr esta carreira de forma eficaz? Gostaria que você parasse e pensasse por alguns instantes, o que tem impedido você de correr essa carreira de forma eficaz? Tem algo impedido você disso acontecer? O quê? Avalie no seu coração. Pense por alguns instantes a respeito disso.
Quero perguntar também, como você pode chegar ao fim, à linha de chegada, olhando na direção certa, tendo os olhos fitos em Jesus, de maneira convicta, perseverante, alegre. Como fazer para continuar perseverando, mantendo os olhos fitos em Jesus? Como você pode fazer? Pensa sobre isso. Pensa sobre como perseverar com os olhos fitos em Jesus. Nós não podemos olhar para a esquerda, não podemos olhar para a direita, muito menos olhar para trás. Nós não podemos, meus irmãos, perder o foco. Nós não podemos perder o alvo, nós não podemos abandonar o objetivo. O nosso objetivo é correr em direção ao alvo proposto em Cristo Jesus, ao final da nossa carreira em Cristo Jesus. Ao final da sua reflexão, Max Lucado traz alguns questionamentos para nós, até relacionado com o que ele falou no trecho anterior, no tópico anterior que nós trabalhamos semana passada, em relação a um coração cheio de alegria. Se lembram? Olha o que ele está questionando agora, preste atenção. Você conhece alguém que abandonou a carreira? Conhece alguém que ainda sequer a iniciou? Alguém que ainda não passou pela alegria da salvação? Ou alguém que experimentou, ou pelo menos em parte iniciou, mas abandonou? Agora a pergunta que não quer calar: o que você tem feito por essa pessoa? O que você tem feito por esta pessoa que você conhece, que abandonou a carreira cristã? Ou que nem começou ainda? O que você tem feito por essa pessoa? Essa pessoa é alvo das suas orações? Pergunta Max Lucado. Você ora pela salvação dessa pessoa? Você ora pela reconciliação dessa pessoa? Você ora para que essa pessoa possa ter o seu coração restaurado, renovado, transformado, alcançado, modificado? O seu coração fica incomodado por saber que ela, esta pessoa, está distante de Deus? Nós precisamos ter um coração resistente. Nós precisamos, meus irmãos, continuar a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos ter um coração simplesmente como o de Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos mova do nosso lugar, que vençamos a letargia e a acomodação. Que Deus nos use, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a que continuemos em espírito de oração, pensando sobre o que nós lemos na palavra. A vida cristã, meus irmãos, não é uma corrida de 100 metros rasos. Não se trata de uma corrida de velocidade. Se trata de uma maratona. Nós precisamos ser constantes.
iniciar e permanecer, perseverar. Não desista, não desista. Vale a pena perseverar no Senhor. Dê a mão a alguém, ajude essa pessoa. Dê a mão a alguém, peça que alguém te ajude. E vamos todos juntos, correr juntos a corrida que nos é proposta em Cristo Jesus. Se você não escreveu ainda seus motivos de oração, escreva aqui no chat. Nós vamos recolher cada um desses pedidos para que sejam apresentados diante do Senhor. Vamos orar? Deus querido, Deus bendito, mais uma vez nos apresentamos diante da Tua presença. Pedimos, ó Deus, que possas ouvir a nossa oração. Nós temos orado, temos suplicado, temos pedido que o Senhor nos dê pessoas às quais possamos falar de Jesus. Queremos pessoas às quais possamos testemunhar do Teu amor, às quais possamos falar do Teu amor. Dá-nos pessoas, dá-nos vidas para as quais possamos testemunhar. Desperta-nos, ó Deus, da nossa acomodação. Desperta-nos, ó Deus, do lugar onde nós estamos. Ajuda-nos a nos desvencilhar de quaisquer impedimentos, para que nós possamos assumir a nossa posição e correr a corrida que nos é proposta em Cristo. Viver para a Tua glória, alcançando pessoas para o Teu louvor. Usa cada um de nós. Usa cada um de nós. Quero apresentar a vida dos meus irmãos que estão aqui no chat, colocando os seus motivos de oração. Quero apresentar cada um dos motivos diante do Senhor. Orar, ó Deus, para que o Senhor possa responder a cada um conforme o Teu querer, conforme a Tua boa, agradável, perfeita vontade. Oro, Senhor, pelos enlutados, enfermos, desempregados. Deus, visita cada um que está necessitado. Deus, flui com Teu Espírito. Nós precisamos, Senhor, da visitação do Senhor sobre nós. Nós precisamos da manifestação da Tua graça. Ó Senhor, como somos carentes da graça do Senhor sobre nós. Ó Deus, visita o Teu povo. Acalma o nosso coração. Aquieta a nossa alma na Tua presença. Renova o nosso ânimo. Traz ânimo àqueles que estão desencorajados, àqueles que estão desanimados, àqueles que estão pensando em desistir, àqueles que estão pensando em abandonar a carreira. Ó Deus, não permita que isso aconteça. Renova o ânimo, Senhor, em nome de Jesus. Renova o nosso ânimo diante do Senhor. Nós te pedimos, Pai. Queremos buscar quem está afastado. Ó Deus, tantas pessoas que nós conhecemos, pessoas que já estiveram aqui conosco neste tempo. Deus, nós queremos orar por aqueles que estão afastados. Deus, em nome de Jesus, traz de volta ao Teu aprisco, traz de volta aqueles que se afastaram, Pai, traz de volta para o nosso convívio. Ó Deus, prepara-nos, Senhor, para acolher as pessoas, para cuidar das pessoas. Tira do nosso meio julgamentos, preconceitos, ó Pai, e usa-nos para a glória do Teu nome. Ouve a nossa oração e nos responde para o Teu louvor, ó Pai. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, que a sua semana continue sendo também conduzida, guiada pelo poder do Espírito. Você está convidado, repito, para a programação das Mensageiras do Rei no próximo domingo pela manhã. Reconhecimento de etapas. Ah, mas tem um detalhe. Olha, esqueci de falar no início do culto, não posso deixar de falar. No sábado tem o leilão dos embaixadores do Rei. Falei das mensageiras, não falei dos embaixadores.
presta atenção, sábado agora, dia 23, leilão online dos embaixadores do rei. Anota aí na sua agenda para você não esquecer. 18 horas, os nossos embaixadores do rei, que é o trabalho anônimo das mensageiras do rei, com meninos dos 9 aos 16 anos, estão levantando recursos para o seu acampamento nacional no mês de janeiro. Então você participa do leilão, dá o seu lance, você se diverte com a nossa equipe e ainda contribui com o trabalho dos embaixadores do rei. 18 horas, neste sábado, também aqui pelo nosso canal, ao vivo, aqui pela TV IBCT. Aguardamos todos vocês aqui online no sábado e aqui presencialmente no domingo. Tá bom? Deus abençoe a sua vida e nos vemos no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.